Sim, amigos! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o próximo lançamento da editora Comic Zone, desembarcando aí na sua casa no finalzinho de julho. No vídeo de hoje nós vamos falar tudo sobre Colorado Train, no mais recente trabalho de Alex W. Inker, um dos grandes nomes, um dos maiores talentos dos quadrinhos franceses contemporâneos. Quando eu bati pela primeira vez os olhos no trabalho desse cara, eu sabia que eu ia publicá-lo no Brasil. Você nunca ouviu falar do nome dele, Alex W. Inker, mas fique atento porque a partir de agora você vai ouvir falar demais. Esse cara, ele tem se destacado muito. Não é à toa que na edição desse mês do Le Cahiers de la BD, que é a revista especializada em quadrinhos mais importante na França hoje, a gente tem uma matéria enorme com o Alex W. Inker, né, que fala do Colorado Train, né, e fala um pouco sobre a sua carreira e tal. Carreira que não é nem longa, tá? Ele se formou em 2006 em quadrinhos no Institut Saint-Luc, em Bruxelas, na Bélgica, né, um dos institutos mais importantes de quadrinhos, e começou a produzir mesmo quadrinhos em 2016, quando ele fez Apache. Esse foi o seu primeiro trabalho, e o cara já começou assim, colocando o pé na porta, porque Apache foi um sucesso de crítica e de público, né? Ganhou o prêmio de melhor quadrinho policial em Angoulême de 2017. Em 2017, ele fez o Panama All Brown, né? Que também se destacou bastante, quadrinho que se passa na década de 20, fala sobre um boxeador super conhecido na época. Um ano depois, em 2018, ele fez o quadrinho Servir le Peuple, né? Servir o Povo. Esse foi o primeiro quadrinho que eu li do Alex Inker e foi o trabalho que me fez ficar apaixonado por esse cara, certo? E é o trabalho que eu queria trazer originalmente, mas infelizmente os direitos estão travados, eles não vendem, por um bom motivo, né? Esse quadrinho se trata de uma adaptação literária de um livro chinês. É uma espécie de pornochanchada chinesa com crítica política. Basicamente é a história de um soldado raso que começa a comer a esposa de um militar de alta patente na China comunista, sabe? Durante a Revolução Cultural, sob o regime de Mao. Então, além desse lance da sacanagem, né, do erotismo, a gente tem todo um questionamento sobre os símbolos da China comunista na época, certo? Então é um quadrinho super iconoclasta, subversivo pra caralho. Eu adorei esse quadrinho. Quando eu fui pegar os direitos, os caras não, infelizmente a gente não tá vendendo mais esse quadrinho pra ninguém, ele não pode ser mais publicado. Basicamente porque o autor do livro no qual o quadrinho foi baseado tá com medo de que as pessoas comecem a falar demais desse livro e isso causa problemas pra ele lá na China, sabe? Então, todo ano eu chego pro meu agente, né, com quem eu pego as coisas do Alex e outros artistas aqui da casa, e eu falo, e aí, você viu o povo, vamos? Não, infelizmente não dá ainda. Não dá, mas assim, eu tô insistindo porque é demais. Além da história ser incrível, a arte do Alex Inker é sensacional, porque ele imita um pouco aquele estilo das antigas publicidades, dos antigos cartazes chineses. E isso é algo que vocês vão perceber à medida que vocês começarem a conhecer mais do trabalho do Alex, né? A gente tá trazendo Colorado Train, mas eu, cara, espero trazer tudo desse cara. E a cada trabalho ele muda um pouco o seu estilo, né? Para que o seu estilo se adeque à história que ele está contando, certo? Isso é a marca de um grande artista. Quando a arte tem a ver com a história, não é simplesmente o cara que cria um estilo e que aplica ele para tudo, sabe? Como muitos artistas americanos dos quadrinhos de super-herói fazem. Não, ele é um cara que é um camaleão e que vai adaptar o seu traço à história que precisa ser contada ali, certo? Então, o traço que a gente vê em Servir o Povo, por exemplo, não é o mesmo que a gente vai ver em Colorado Train, tá? Então, enfim, Servir o Povo, né, em 2018, em 2019, ele fez o quadrinho que se tornou o seu best-seller, né, que é Um Trabalho Como um Outro, que é um quadrinho que se passa na década de 20, nos Estados Unidos, durante a Grande Depressão. Depois teve Formila Rouge e finalmente, em setembro de 2022, ele fez o Colorado Train, que, como eu disse, está chegando no Brasil agora em julho, menos de um ano depois, né? Esse quadrinho também foi nomeado
para a categoria Melhor Quadrinho Policial no Festival de Angoulême desse ano, né? Infelizmente não levou, mas só de estar nomeado já mostra a qualidade, né, do Colorado Train. E a nossa edição tá super caprichada, tá? A capa ela é diferente, a gente não podia utilizar essa capa por motivos de feia demais, então a gente desenvolveu uma nova capa, né, junto com o Alex W. Inker, que você vai estar vendo aí na tela. A nossa edição tem capa dura, verniz aplicado, 232 páginas em papel offset, da mais alta gramatura, aquele preto, que é preto, preto mesmo, tá? Tudo impresso na Ipsis, que é a melhor gráfica no Brasil. Tudo isso saindo agora da pré-venda com 30% de desconto por R$ 97,00, tá, pessoal? Então o link é o primeiro na descrição e, novamente, comprando através dele, até o dia 30 de julho, você garante 30% de desconto e, cara, garanto que você vai ter nas mãos um produto da mais alta qualidade e um livro absolutamente sensacional, que tem aquela qualidade dos bons livros, que é de poderem ser lidos por qualquer pessoa, tá? O Colorado Train, ele vai agradar você que já é fã de quadrinhos, que já está acostumado com a mídia, que já coleciona e tal, mas você também vai poder emprestar ele aí para sua namorada, para o padeiro, para sua prima, sua avó, sei lá. O Alex W. Inker, além da sua formação acadêmica em quadrinhos, ele também tem um mestrado em cinema. E isso a gente consegue perceber muito bem a partir das páginas do Colorado Train, porque é um filme, certo? É aquela coisa assim, não fale, mostre. Ele não está preocupado em encher as páginas de recordatórios, explicando o que está acontecendo na cabeça do personagem, não. Ele mostra através do seu desenho, da sua narrativa gráfica. Isso aqui poderia ser transposto para as telas e transformado num filme da Netflix amanhã, sabe? Tá pronto já. Isso aqui é como se fosse um grande storyboard. É sensacional. O traço dele também lembra muito artistas americanos como o Charles Burns, como o Daniel Close, né? Ele é um cara que não é tão influenciado assim pela BD francesa clássica, mas mais influenciado por esses grandes artistas americanos, né? E isso influiu até na ferramenta de trabalho dele, né, que é o pincel. Ele escolheu isso depois de ver o trabalho do Charles Burns e até por isso ele incorporou isso no seu próprio nome, né, Alex W. Inker. E o Colorado Train se trata de uma adaptação literária de um livro chamado Colorado Train, de um francês chamado Thibaut Vermont. E a maioria dos trabalhos do Alex W. Inker até hoje, né, são 6 álbuns, são adaptações literárias, né? É algo que ele gosta bastante, mas não é aquela adaptação literária seguida à risca, não. Aqui ele faz uma adaptação livre, até porque a história do original do Thibaut Vermont se passa na década de 60, enquanto que o Colorado Train ele está ambientado na década de 90 e isso acaba mudando muita coisa, né? E acaba trazendo para o quadrinho referências que não existiam na obra original. O cerne, né, o core da obra, desculpem pelo anglicismo, permanece os mesmos, mas se passa em uma outra época, em um outro contexto econômico. Eu falo, desculpem o anglicismo, mas o próprio título do livro está em inglês, né? Mas não dava para escapar disso, já que o título é em inglês na obra francesa. E existe uma razão para isso, né? Então a gente não queria deturpar o sentido da obra e traduzir o título para Trem do Colorado, não faria sentido. Quanto à história, eu gostaria de falar sobre ela o mínimo possível, tá? Eu sei que depois vai ter gente aí nos comentários me repreendendo e dizendo que quando eu falo de obras de outras editoras, às vezes eu faço vídeos mais longos do que quando eu falo das obras da minha própria editora, mas é porque as obras da minha editora, eu quero que as pessoas realmente leiam, tá ligado? Eu quero que vocês peguem, que vocês leiam, que vocês sintam a mesma coisa que eu senti. Então não faz sentido sair falando sobre todos os aspectos da obra e tal, porque, tipo, ficar explicando. Eu quero que vocês leiam, quero que vocês, sabe, curtam isso tanto quanto eu. Então eu vou falar para vocês aqui o básico, tá? Só para você ter um entendimento geral do que se trata a obra, mas saiba que tem muitos detalhes, tem muitas surpresas. Esse aqui é um quadrinho que vai surpreender você da primeira à última página, tá? Então quanto menos você souber, mais você vai se divertir com a leitura do Colorado Train. Então esse quadrinho se passa, como eu disse, em meados da década de 90, em uma cidadezinha perdida no interior do Colorado. Uma cidade decadente, sem nenhuma perspectiva, e a gente acompanha um grupo de jovens, amigos, adolescentes,
que, assim como a cidade também não tem nenhuma perspectiva, passam o seu tempo livre na rua, escutando música, andando de skate. E um desses jovens, um garoto chamado Donnie, né, tem cabelos longos, sempre de moletom, gordinho assim, ele sofre muito bullying. E certo dia, um dos valentões que ficava lá enchendo o saco do Donnie desaparece, né? Começam a espalhar pela cidade aí cartazes com a cara do rapaz tentando encontrar ele, até que encontram ele morto e devorado. E daí os adolescentes e toda a cidade começam a ficar com medo desse possível serial killer canibal que ronda a região. Enquanto a vítima do canibal era esse cara que eles não gostavam muito, tudo bem. Mas e quando a vítima é alguém próximo a eles? O que é que acontece? Então a gente vai acompanhar a trajetória desses amigos, né, tentando encontrar esse serial killer e salvar um dos seus amigos, né? É um quadrinho que tem uma pegada muito forte, muito parecida com a literatura do Stephen King. Lembra muito Stranger Things. Se você gosta de true crime, você também vai adorar isso aqui. E uma coisa que realmente faz diferença é que cada um dos 21 capítulos desse livro aqui, ele começa com uma música dos anos 90. Então tem Metallica, Green Day, Smashing Pumpkins, Nirvana, Foo Fighters, NoFX. E no final você vai ver aqui um QR Code, né, que dá para uma playlist. E faz diferença você ler a história escutando essas músicas. Foi assim que eu fiz a primeira vez e o Alex W. Inc. ele produziu isso com essas músicas na cabeça. Então é uma história que já vem com um soundtrack dos anos 90, sabe? Pra colocar você realmente no clima da história. Bicho, isso aqui é sensacional, velho. Então tá aí, Colorado Train. Me julguem, mas eu não vou mais falar sobre a história, tá? Porque eu quero que vocês descubram, quero que vocês leiam isso aqui, tá? E vocês sabem que eu nunca sou leviano. Quando eu digo que é bom e que tem coisas pra você descobrir, que você não deve saber muito sobre história, vocês sabem que eu tô falando a verdade, tá? Então, leiam Colorado Train, tá com 30% de desconto comprando na pré-venda através do primeiro link aí na descrição. Sobre o acabamento do livro, cara, chovendo molhado, você que já acompanha os quadrinhos da Comic Zone, já sabe o que esperar. A mais alta qualidade, capa dura, verniz localizado, papel offset, da mais alta gramatura, inteiramente em preto e branco, aquele preto que é preto de verdade, 232 páginas, tudo impresso na Ipsis, que é a melhor gráfica do Brasil, tá? Então, o link tá na descrição. E, cara, comprem Colorado Train, eu garanto que você não vai se arrepender. E de quebra, você me ajuda a continuar trazendo mais trabalhos do Alex W. Inc., que, como eu falei no começo do vídeo, é um dos maiores nomes dos quadrinhos franceses contemporâneos, tá? Esse cara é sensacional, eu quero trazer tudo dele, mas isso só depende de você. Beleza, pessoal? Então tá aí, Colorado Train, finalmente no Brasil, menos de um ano após o seu lançamento na França, viu? Porra, tamo bem, tamo não? Agora eu fiquei por aqui, como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.